Gostaria que vocês anotassem, porque eu fiz um condensado, tem algumas coisas, como eu já disse, na própria apostila está mais focado em arte. E aqui nós vamos focar um pouquinho mais na literatura. Caso nós tenhamos tempo no final dos períodos literários, eu quero retomar com vocês a questão das obras literárias. Eu quero saber que obras que vocês conhecem, o que vocês estudaram no ano passado em relação a obras do romantismo. O romantismo, na verdade, dentro do material do Bernoulli, eu não sei se quando vocês estudaram era dessa época, era dessa forma. Hoje ele traz a poesia no primeiro ano e a prosa no segundo ano. Foi assim que foi dividido o material de vocês? Alguém sabe me falar? Não, era tipo primeira, segunda e terceira geração. Tudo no primeiro ano ou tudo no segundo ano do ensino Tudo médio? no segundo. Foi no segundo? Foi no segundo. Então, ano passado vocês viram tanto a poesia quanto a prosa. Foi. Ah, tá. Então, esse ano já é um pouquinho diferente. A poesia no primeiro ano e a prosa no segundo ano. Então, né, material adaptado. Então, agora nós vamos relembrar isso. E o romantismo, como nós vimos na aula anterior, ele tem tanto a poesia quanto a prosa. E ele vai ter uma série de mudanças decorrentes da sua contextualização histórica, tá? Então, o que foi o romantismo? Não foi um período apenas literário, ele foi um período cultural, artístico, que vai se iniciar na Europa. Nesse período aqui, nós vamos ter a maior mudança no Brasil, que é o processo de um país colonizador a um país independente. Por isso é que nós vamos ter tanta mudança dentro dessa arte aqui. Nós vamos nos tornar independentes de Portugal, tá? Mesmo ainda, claro que nós vamos sofrer influência da Europa o tempo inteiro, até porque tudo se começa na Europa depois que vai chegar no Brasil. Mesmo que seja independente, a arte ela não vai se desvincular totalmente. A arte ela ainda vai continuar sendo literalmente dependente de Portugal. Tá? Então, é um período literário, é um período artístico, é um período cultural que vai começar na Europa e vai chegar aqui para nós no final do século XIX. Eu coloquei, eu gostaria, essa tela aqui é muito importante, eu acredito que não tenha isso aqui no livro. Eu coloquei isso aqui, eu só selecionei os pontos principais. Na verdade, a gente vai ter que estudar um pouquinho da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, para nós conseguirmos entender a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil. Tá? O que isso tem a ver, as revoluções lá na Europa, o que tem a ver com a chegada da família real aqui no Brasil? Primeira coisa, o que foi a Revolução Francesa? Ela vai ser o nosso principal ponto, a culminância do romantismo no Brasil vai ser derivada da Revolução Francesa. Como assim? No Brasil, não, o romantismo no mundo. A Revolução Francesa foi conhecida como uma revolução burguesa, que é a ascensão da burguesia. O que é isso? Pagando impostos sempre para o clero, para a nobreza, a burguesia, então, se revoltou. E essa revolta, é claro que eu vou tratar em termos gerais, né? Especificamente, eu acredito que vocês tenham visto com a Cátia. E essa revolta, ela vai fazer com que as pessoas fiquem mais individualistas, pensem mais em si mesmo. Nada de pensar agora tamanho no conjunto. A Revolução Francesa, ela foi um processo de ascensão da burguesia, o qual a burguesia não quis mais esse pagamento de impostos, então vem o liberalismo, e essas serão características essenciais para nós dentro das obras. Por isso que a Revolução Francesa foi um marco tão dominador do período romantismo, não só na literatura, mas na arte como um todo. Por quê? A ascensão da burguesia trouxe alguns direitos às pessoas que só pagavam impostos e trabalhavam. Direitos de ler. A mulher tornou-se, então, uma leitora. Muitas mulheres, até então,
Viviam à mercê do marido, à mercê da família, aquela escolha sempre familiar, né, para o casamento, a família escolhe. E a Revolução Francesa trouxe essa ascensão, trouxe esse poder, essa voz para a burguesia. E a maioria das pessoas eram os burgueses, porque o restante era o clero e a nobreza. Então, a Revolução trouxe um novo público-alvo, um novo tipo de leitor. E esse novo tipo de leitor cobrou uma nova literatura. É por isso que nós vamos precisar fazer essa união da contextualização com as obras. Por quê? As pessoas começaram a ler antes a literatura, era para um povo específico, minucioso, escolhido a dedo. E agora a arte, ela vai se tornar um pouco mais popular. Sendo assim, esse novo público-alvo, que são as mulheres, que é a burguesia, que é o povo, ele vai cobrar um novo tipo de texto. Ele vai reformular. Tanto que a prosa vai surgir com força total agora. Se vocês se recordam da aula anterior, nós fizemos duas linhas, uma da poesia e uma da prosa. A prosa, ela é sumida. Nós tivemos as cartas chilenas do arcadismo, o restante predomina a poesia, e depois nós vamos começar, e tivemos os teatros lá de Gil Vicente, na época do humanismo, lá no final, na mudança do finalzinho da Idade Média, né? Processo de mudança. E a prosa vai surgir agora. Por que a prosa surge? Porque a Revolução Francesa, olha a ligação, a Revolução Francesa ascendeu a burguesia, e a ascensão da burguesia trouxe alguns direitos a mais para esse público, para esse povo, tornando a burguesia um novo público-alvo da literatura. Então, os autores precisavam remanejar isso tudo. A Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi aquele movimento que houve destaque, né, na indústria férrea e têxtil, e aí começaram as tecnologias, as modernidades a aparecer. E com essa Revolução Industrial, surgiu também as expansões marítimas e a mudança de mercadoria dentro dos portos. O que isso tem a ver conosco aqui no Brasil, na chegada da família real portuguesa? Napoleão Bonaparte, francês, queria, então, transportar as suas mercadorias para outros países. E a Alemanha recebeu a França, né, de braço aberto. Só que a Inglaterra não queria essa mudança, não queria receber essa mão de obra, não queria receber esse trabalho. Por quê? Porque ela queria que os seus produtos tivessem um preço elevado, ela queria o financeiro dos seus produtos. E Portugal ficou com a Inglaterra. Sendo assim, Napoleão Bonaparte queria invadir Portugal. Só que as tropas napoleônicas, quando se organizaram para ir para Portugal, teoricamente, tecnicamente, o rei com a sua família, a família real portuguesa, por volta de 10 mil pessoas, precisavam fugir de Portugal. Como eles precisavam sair de Portugal, por medo das tropas napoleônicas, qual que seria o país colônia mais distante da Europa? O Brasil. Então, eles se uniram e vieram para o Brasil. E a partir daqui, gerou uma nova contextualização, a qual nós tivemos a independência do Brasil em 1822. Eu coloquei as datas porque de 1808 a 1822, o que aconteceu aqui no Brasil? Dom João VI, então, comandava o Brasil e comandava Portugal. Portugal, vocês concordam que ficou sem chefe? Ficou isolado. Esse isolamento de Portugal, esse abandono que Portugal sofreu, gerou nas pessoas que agora eram mais individualistas devido à Revolução Francesa, que agora pensavam mais em si próprio, não pensavam tanto no conjunto, na sociedade como um todo, pensavam em si próprios,
Esse sentimento gerou uma característica essencial nas obras românticas, chamada medievalismo. O que é o medievalismo? É a volta da Idade Média, lá em Portugal, porque aqui no Brasil não tivemos a Idade Média, é a volta do pensamento da Idade Média. Claro que não é a volta na história, é a volta do pensamento da Idade Média. Isso é o medievalismo. Então, eles começaram a exaltar os heróis, começaram a exaltar o sentimento de saudade à pátria, eles começaram a exaltar os feitos e marcos heróicos, a história de Portugal dentro da Idade Média. Isso foi devido ao abandono da família real portuguesa que veio fugido para o Brasil. E chegando aqui no Brasil, Dom João VI precisou voltar a Portugal porque senão iria perder o trono. Quem que ficou comandando aqui? Dom Pedro I. Só que Dom João VI, lá em Portugal, faleceu. Quem é o direito ao trono? O Dom Pedro I. Dom Pedro I, então, o que ele quis? Eu vou comandar o Brasil e vou comandar Portugal ao mesmo tempo. Só que seu irmão, Dom Miguel, não aceitou essa situação, que ele queria um trono para ele. E Dom Pedro I, então, para ir para Portugal, né, depois teve uma guerra entre os irmãos, os quais os miguelitos ganharam, para ir para Portugal, ele proclamou a independência aqui no Brasil em 1822 e foi para Portugal. Tá? Depois nós tivemos o primeiro reinado aqui no Brasil. Então, essa contextualização histórica, ela vai fazer com que, na prática do período literário, do período cultural, tenha muitas mudanças de acordo com o arcadismo. Então, para começar, é um período completamente oposto, já que ele vai contra os preceitos árcades. Ele vai agora para o seu individual. Olha aqui, nós ainda tivemos, né, posteriormente, o Rio de Janeiro como a capital do Brasil. Olha o crescimento de uma metrópole, a formação de uma capital a partir da Revolução Industrial. Vocês vão ver o tempo inteiro essa ligação entre a contextualização histórica e as características. Então, o romantismo é uma arte burguesa. Por que é uma arte burguesa? Porque, de acordo com a Revolução Francesa, houve a ascensão da burguesia. Essa burguesia buscou por arte. Essa burguesia quis participar de tudo que a corte participava. E a corte, então, era o local de publicação, de divulgação dos textos, de explanação dos poemas. Era lá na corte o local onde as pessoas publicavam seus textos, divulgavam seus textos, os seus poemas, e até mesmo declamavam. E então a burguesia começou a querer participar disso. E a burguesia em si é uma arte burguesa, porque busca essa ascensão, então busca captar esse novo público-alvo chamado burguesia. A burguesia, então, vai trazer um foco, né, um novo lema chamado os novos valores, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. A liberdade, igualdade e fraternidade é um lema que vem de acordo com a saída de Dom Pedro I do Brasil, a volta para Portugal, para disputar o trono com seu irmão, e a modernização da sociedade que vem de acordo com a Revolução Industrial, essencialmente na Inglaterra. Pessoal, tudo bem? Tá dando para entender? Tô rápida? Sim, Maria Lúcia. Qualquer coisa vocês me gritam. Tá todo mundo caladinho? Maria Lúcia, Oi. eu só não entendi o que tem a ver a Revolução Industrial com a chegada da família real aqui Não, no a Revolução Brasil. Francesa que tem. A Revolução Industrial vai trazer modernidade, que vai ser a ascensão da modernidade no próximo período. A Revolução Industrial não tem a ver com a chegada. A chegada do Brasil tem a Revolução Francesa. Só que a Revolução Industrial foi um outro marco que vai mostrar a ascensão da modernidade. Então, o olhar das pessoas
para a vida social, vai ser um pouco diferente devido a essa modernidade trazida pela Revolução Industrial. Tá? Ela não tem a ver com a chegada da família real aqui no Brasil. Alguém falou no chat? Compartilhando, eu não consigo ver o chat. Foi o Gutinho que mandou presente. Ah, tá jóia, obrigada. Eu já coloco lá. Então tá, vamos para os pontos cruciais dentro do romantismo. Aqui eu coloquei algumas imagens pejorativas, uma pejorativa, as outras não, né, buscando retratar a realidade, para vocês verem que agora a burguesia vai fazer parte da sociedade. Não sei se vocês lembram de uma imagem que retrata a Revolução Francesa, que é o terceiro estado, né, carregando o primeiro e o segundo estado. Essa imagem, ela vai retratar essa revolta da burguesia, né? Então, o que vem em contrapartida a essas imagens colocadas aqui. Tudo vai começar a ser participativo. Alguém já leu Orgulho e Preconceito? Ou mesmo já assistiu ao filme da Jane Austen? Ninguém conhece? Eu já vi, já. Já viu? Orgulho e Preconceito, a obra gira em torno de uma personagem central que busca pelos seus direitos. Aquela situação dela buscar pelos seus direitos, querer ler o que as próprias irmãs não queriam ler, isso vai mostrar muito presente o romantismo, porque a mulher agora vai aparecer. Até então, a mulher era apenas um objeto de desejo, a mulher apenas era exaltada, a beleza da mulher apenas era enaltecida. E a mulher agora vai ser firme. José de Alencar, ele tem uma senhora, Lucila, ele tem obras cujo personagem central são mulheres, né? E essas mulheres vão ser fortes, essas mulheres serão de opinião. Então, o foco agora vai mudar. A mulher vai deixar de ser somente acima, exaltada, enaltecida, desejada, e a mulher agora vai passar a agir. Então, nós vamos ter uma mudança grande aqui. Tanto é que nessas imagens ainda mostra, né? A mulher participando, a mulher lendo. Isso é uma novidade para aquela época. Vamos às características essenciais românticas dentro das obras literárias. Com a Revolução Francesa, como eu disse a vocês, o sentimento individual foi predominante. Então, agora a pessoa começou a pensar no eu. Não interessa mais o coletivo vivido lá na Idade Média, o coletivo vivido até mesmo no arcadismo. Vai me interessar apenas o meu sentimento, a minha opinião, o que eu penso, o que eu acho. Esse individualismo, então, ele vai ser muito presente dentro das obras românticas. E com esse individualismo vai surgir o subjetivismo. O que é o subjetivismo? O meu sentimento predomina, a minha característica predomina, a minha emoção predomina. Só que a partir daí, dessas características, surgiu na Europa, não sei se vocês já ouviram falar, um autor chamado Lord Byron. O Lord Byron, ele começou a produzir com as obras com uma característica que predominou muito na época, que é o tempestuoso e ímpeto. Isso aqui é uma característica de Lord Byron. Fez com que essa característica expandisse pela Europa e chegasse no Brasil posteriormente. Nós vamos chamá-la de byronismo ou byronismo mesmo. Tá? É uma característica. Essa característica vai trazer o quê? O tempestuoso e ímpeto. Agora, o sentimento, ele é uma tempestade. O sentimento, o relacionamento, as convivências sociais
são tempestuosas, são escuras, são melancólicas, são depressivas, é a sofrência que a gente chama hoje, tá? Então, o Lord Byron, ele vai trazer esse pensamento muito presente e ele vai perdurar. Nós tivemos a primeira obra romântica na Europa, não sei se também vocês chegaram a falar sobre ela, chama As Cartas do Jovem Werther. Parece que eu esqueci se tem H ou não. Quase certeza que tem. As Cartas do Jovem Werther. Essas cartas vai mostrar a melancolia de um jovem que ficou sem o seu amor. Então, agora o sentimento, a predominância pelo sofrimento, eu prefiro morrer do que sofrer isso que eu estou sofrendo. Eu prefiro a morte do que passar por tamanha tristeza com o meu relacionamento, tá? E aqui, então, nós vamos ressaltar a cultura popular. A cultura popular vai ser derivada de quê? Lembra do medievalismo? Maria Lúcia. Oi? Aquelas cantigas de amor, de amigo, também traz esse sofrimento, né? São características iguais? Não. As cantigas de amor, o relacionamento não aconteceu, porque a mulher é distante. A mulher, ela é acima do homem. O homem é o vassalo. Lá a gente chama de coita amorosa, que é o sofrimento. Então, o homem sofre porque o relacionamento não aconteceu. As cantigas de amigo, o homem está distante da mulher devido ao fato dele ter ido para uma guerra. Então, ele implora a deusa a volta do seu amigo, né? Que ele trata como amigo, ela trata como amigo, é a volta do seu amigo para perto dela, do eu lírico feminino. Aqui, o relacionamento pode ter acontecido ou não, só que o eu lírico, ele vai sofrer, mas ele vai sofrer de uma forma exacerbada, exagerada, porque ele prefere morrer do que sofrer aquele tanto. A mulher aqui não é inatingível. A mulher, ela é atingível, ela é sensual. Já começamos aqui até com a sensualidade. Pode ser que nos sonhos ele teve aquela mulher, só que na verdade ele não teve, e aí ele sofre. Pode ser que o amor até mesmo não aconteça. Mas sempre nós vamos ter, Juliana, final triste. Aqui as prosas românticas, principalmente em Portugal, teremos final triste. Não sei se vocês conhecem Camilo Augusto de Andrade, Amor de Perdição. O amor nunca aconteceu, de fato, carnal, sempre aconteceu à distância, e aí ele vê a sua amada, o seu navio partir, a sua amada ficando distante, ele vai e suicida. Então, sempre o amor é triste. Lá o amor não é triste, lá é sofrido, porque a mulher é inatingível, inalcançável. Aqui, o relacionamento pode acontecer, ou até mesmo acontece, mesmo que não seja presencial, né? Eles consideram sendo um relacionamento. No entanto, o sofrimento predomina sobre o amor. O sofrimento aqui é primordial. A cantiga de amigo é um pouco mais distante, né? É diferente porque é o lírico feminino. Tá? Outra característica que vai ser decorrente do individualismo é o egocentrismo, claro, né? Eu sou o centro agora, o meu sentimento que predomina, a emoção acima da razão. A natureza, lá nas trovas, Juliana, a natureza vai ser um aliado do eu lírico feminino para que traga o seu amigo de volta. A natureza é um aliado. Aqui a natureza não vai ser exaltada como no arcadismo, mas a natureza vai ser um confidente. É como se estivesse contando todos os seus segredos, toda a sua sofrência para a natureza. Tá? A natureza agora vai agir como uma companhia, não como uma exaltação. A mulher inacessível não é como lá na trova, a mulher superior ao homem. Aqui a mulher inacessível, porque a mulher agora ganha voz.
A mulher agora, observe essa imagem que eu coloquei, a mulher leitora. A mulher, ela ganha voz. Ela não é inacessível porque ela era superior ao homem. Ela é inacessível porque agora ela tem quase que um direito de escolha. Tá? Porque até então lá ela nem tinha direito de escolha. Mas a mulher virgem, a mulher vai começar com a sua sensualidade. Gosto pela noite, a imaginação, as redondilhas, o medievalismo que eu expliquei para vocês na Europa e o indianismo aqui no Brasil. O que essas características aqui serão marcantes para nós? Portugal, com a vinda da família real portuguesa, Portugal ficou, de certa forma, abandonado. Então, o sentimento de pertença, o sentimento ufanista, o sentimento de saudade da pátria do jeito que ela era antes, o sentimento de querer favorecer a sua pátria, vai prevalecer na Europa. Então, para querer melhorar a sua pátria, eles vão buscar os feitos heróicos lá da época da Idade Média. Eles vão exaltar os heróis, os marcos. As obras românticas em Portugal serão mais focadas, algumas obras são mais focadas, como Júlio Diniz, por exemplo, na terra, na pátria, as viagens da minha terra. Ele vai focar os locais, a cultura daquele local. Não tem nada a ver com romance, aquela nomenclatura romântica que a gente conhece. E aqui no Brasil, o Brasil ficou independente. O Brasil agora é uma pátria individual. Então, o sentimento de patriotismo, de querer defender a sua terra, de buscar a pátria para perto de si, aí dentro do indianismo, nós vamos exaltar até a natureza do Brasil pelo gosto da pátria. A pátria agora é minha, a pátria agora é nossa. E aí nós vamos exaltar o índio aqui no Brasil, porque o índio é o primórdio, né, da nossa cultura, da nossa geração, e o índio, então, ele vai ser enaltecido através do seu heroísmo. O índio vai ser um caçador, o índio vai ser um herói, o índio é um guerreiro, o índio é aquele que busca pela sua sobrevivência de forma correta, de forma justa. Não o índio submisso a Portugal, como foi no descobrimento do Brasil. Tudo bem por enquanto? Maria Lúcia, Pode falar. quando fala que tem romantismo, não pode falar que tem só obras tipo românticas. Tem que não é só focado nisso. Ótimo, vou chegar Tá nessa. bom. Vamos partir para aí, então. Eu coloquei em alguns slides mais para frente. Primeiro, antes de chegar nessa expressão, qual a diferença, ou quais as diferenças, se houver mais de uma, entre esses três termos: romance, romântico e romantismo? Alguém se habilita? O que é um romance? Nós estudamos este ano. Romance é um gênero literário, tá? Então, romance é aquela obra composta de vários personagens, é uma obra extensa, vários núcleos. Então, nós vamos encontrar romances que não tem nada a ver com romantismo. Romances, por exemplo, uma família de retirantes, Vidas Secas, né, na segunda geração modernista. Uma família de retirantes, eles saem do sertão pernambucano, tenta ir para a capital em busca de vida, em busca de sobrevivência, em busca de alimento. Aquilo ali é um romance. E não tem nada a ver com romantismo, tá? Não é romântico. É onde Juliana fala que romance não tem nada a ver com só relação homem e mulher.
tá? Nós temos que desmistificar essa impressão. O que é o romântico? O romântico é uma característica derivada dessa época, do romantismo, que vai trazer relação com a emoção, com o sentimento. Esse é um romântico, tá? Então, dentro do romantismo, antes de eu falar, o que é o romantismo? É um período literário e artístico, né? Então, essa é a diferença entre esses três termos, tá? Isso nós vamos usar muito. Então, nós temos, quando eu falo romance, eu tenho o romance urbano, por exemplo, que pode ter relacionamento homem e mulher, como pode não ter. Eu tenho o romance regional, que vai focar muito mais nas características de uma determinada região, o sertanejo, o interiorano, que não vai ter característica entre homem e mulher, relacionamento. Então, quando se fala em romance, se pensa no gênero literário romance. O que é um romance? É uma obra, é um livro composta, formada por vários personagens, o qual o enredo gira em torno de várias pessoas, um livro um pouco mais extenso. Isso é um romance. Por isso que não tem nada a ver a gente falar que romance é romântico, tá? São duas coisas bem distintas. Era isso, Juliana? Era isso, mas eu não entendi ainda não. Olha só, romance não é a nomenclatura, a ideia a qual nós temos hoje. Romance é um gênero literário, assim como nós temos. São 4 tipos de gênero literário: o romance, a novela, o conto e a crônica. E hoje em dia nós já estamos começando a contar a fábula. Então, esses são gêneros literários e o romance é apenas um deles. Isso que é o romance. É um tipo de texto. Então, é nessa ordem que eu coloquei aqui, é como se tivesse uma ordem de tamanho do maior para o menor. O romance é uma obra mais completa, com vários tipos de personagens. Eu tenho romances. Jane Austen, por exemplo, é um romance. Orgulho e Preconceito, que eu citei, é um romance. Eu tenho romances históricos, por exemplo. O Viagens na Minha Terra é uma pessoa que sai passeando e conhecendo vários pontos, várias culturas da sua terra. Não tem relacionamento homem e mulher. E aquilo é um romance. Entendeu? Por que ela é um romance? Porque ela é um texto, ela é um livro, uma obra composta de vários personagens, é uma obra extensa, é uma obra que tem vários enredos em um único só. Isso é um romance. A novela é um tipo de texto também um pouco menor que o romance. A novela, em tamanho, em extensão, ela é um pouco menor. No entanto, ela possui menos personagens, também, assim, considerando o romance. A novela, por exemplo, A Hora da Estrela é uma novela, porque é um texto um pouco menor, é um livro um pouco menor, é um livro que contém apenas um núcleo de personagens, mas a história se passa em vários lugares, a história é um pouco mais extensa. Depois vem o conto de tamanho, que é um núcleo só, um ambiente só, e depois vem a crônica, que é uma história breve. Isso são tipos de texto, são gêneros literários. Por isso que é um romance. Um romance não é aquele que tem que ter relação homem e mulher. Ficou mais fácil ou não ainda, Juliana? A aula vai cair. Eu entendi, mas tipo assim, quando fala assim, a pessoa tá vivendo um romance, quer dizer o quê? É uma Ou é só adaptação. É uma adaptação linguagem? que nós usamos Tá. agora na contemporaneidade, relacionada ao romantismo que tivemos no período literário. Eu vou fazer a chamada e vou te chamar, eu vou chamá-los de novo para eu explicar melhor, porque vai cair, tá? Tá.